Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje, dia 16 de maio de 2025, nosso devocional diário está em Romanos, capítulo de número 2. Paulo continua falando acerca do juízo de Deus, acerca da ira de Deus, acerca das verdades que o pecado pode trazer sobre a vida dos homens. Ele começa dizendo no versículo 1: portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas o outro. Pois tu que julgas fazes o mesmo. Paulo está dizendo acerca do juízo que as pessoas fazem em relação às outras e não olham para os seus próprios problemas. Ele talvez esteja reverberando aquilo que Jesus disse: como que eu vou falar do cisco do olho de um irmão se eu não consigo tirar a trave que está no meu olho? Então, ele vai falar acerca de Deus, e Deus vai recompensar a cada um segundo as suas obras. Ele diz no versículo de número 6. E no 7 ele diz: a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção. E no versículo 10 ele diz: glória, honra, paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Na igreja em Roma, haviam judeus, e Paulo estava falando tanto para os judeus quanto ali para os gentios. Quando ele fala de gregos aqui, ele está falando aos gentios também. E ele vai dizer que esses que perseveram em fazer o bem, eles vão receber o bem de Deus. Aqueles que procuram fazer as coisas que lhe trazem glória, honra, que buscam a incorrupção, isso vai gerar a vida eterna em algum sentido. Mas aqueles que fazem ou cometem o mal, com certeza sofrerão a pena eterna. É o que ele diz nos versículos 8 e 9. Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes a iniquidades, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Veja que ele está colocando todos no mesmo pacote. Na ideia da igreja inicial, da igreja primitiva, aonde ali os judeus eram a grande maioria, o evangelho ele foi se expandindo depois para os samaritanos, para os gentios, segundo aquele cronograma de Jesus lá em Atos dos Apóstolos, capítulo número 1, versículo número 8, ao qual o evangelho seria pregado Jerusalém, Judeia, Samaria e para os confins da terra. Então agora, muitos gentios já tinham adentrado na igreja quando essa carta de Paulo é escrita à igreja de Roma, mas ainda havia ali alguns que queriam insistir em que antes de se tornar um cristão deveria se tornar um judeu, e Paulo está explicando que diante de Deus não há diferenciação. O versículo de número 11 diz: não há acepção de pessoas diante de Deus, porque todos os que pecam sem lei também perecerão, e todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Paulo está explicando que o julgamento de Deus é justo, ele não faz acepção de pessoas. Se alguém julga sabendo a lei, será julgado de acordo com isso. Se alguém peca segundo aqui, sem conhecer a lei, será julgado por não conhecer a lei. Claro que não conhecer a lei não vai fazer com que a pessoa seja simplesmente absolvida por isso, mas com certeza a pena será diferenciada. É o que Paulo está dizendo para nós aqui. E ele vai dizer: não adianta se gloriar por ser judeu. Olha o versículo 17: eis que tu que tens por sobrenome judeu e repousas na lei, te gloria em Deus. Versículo 21: tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas, não deve furtar, furtas? Tu que dizes, não deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós, diz o versículo 24. Paulo está aqui falando para aquelas pessoas que se vangloriavam por serem chamados povo de Deus simplesmente por ser judeu. Ele mais embaixo vai dizer para nós que judeu não é aquele que é exteriormente, diz o versículo 28, nem é circuncisão que é exteriormente na carne, mas é judeu que é no interior. Circuncisão é que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens de Deus. Lembremos que o principal símbolo usado pelos judeus, aquilo que eles se vangloriavam, eram de ser circuncidado. A circuncisão é um pequeno corte circular no prepúcio do órgão masculino, do órgão genital masculino. E eles se vangloriavam daquilo como se aquilo fosse algo especial. Paulo está dizendo: não adianta nada essa coisa exterior, porque o interior é que diz que vai fazer a diferença. Então, se a pessoa está falando para não roubar e rouba, se a pessoa está falando para não adulterar e adultera, de nada
adianta. E na verdade o que acontece? Essas pessoas, por causa dos seus atos, o nome de Deus está sendo blasfemado no mundo todo por causa disso. Hoje, infelizmente, não tem sido diferente. Os cristãos, aqueles que deveriam levar a palavra, buscar uma vida de santidade, têm feito perversões e isso tem blasfemado o nome de Deus diante de todo mundo. Porque no fim das contas, a circuncisão é na verdade proveitosa se guardar a lei, mas se és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna incircuncisão, diz o versículo de número 25. Paulo está aqui tratando direito com todos, porque ele já tinha falado e vai falar ainda mais para todas as pessoas acerca de que sem lei, sem o amor, sem a graça de Deus, ninguém pode ser salvo. Os judeus podiam achar que por causa da nacionalidade, por causa da sua genética, por serem descendentes de Abraão, por ser daquela raça, eles poderiam ser salvos. Não, não funciona assim. Não é pela raça que somos salvos, é pela graça que nós somos salvos. E ele vai dizer no versículo 26, se a circuncisão de nada adianta, e ele diz, se pois a incircuncisão, ou seja, aqueles que não são circuncidados, guardarem os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? Então Paulo está falando a contradição das coisas. A pessoa pode ser exteriormente circuncidada, mas o seu coração não ser circuncidado. E o que interessa é a circuncisão do coração, o que interessa é a circuncisão interior, não a circuncisão literal, não esse corte literal, mas uma transformação que é feita pelo Espírito. É no Espírito, não na letra, não na carne. O louvor não provém dos homens, mas de Deus. Os fariseus, vamos lembrar deles, eles buscavam o favor dos homens, os elogios dos homens, e hoje em dia, infelizmente, com a ascensão das redes sociais, as pessoas tentam viver uma vida que não é sua, ou divulgar pelo menos uma vida que não é a sua de verdade, para poderem receber likes, receber ali curtidas e comentários, para terem um hype, para terem seguidores. Isso não vem de Deus. Você precisa fazer as coisas para agradar ao Senhor, que haja sinceridade, que haja amor em nós, que nossos corações tenham sido realmente tocados pelo poder do Espírito Santo, para podermos agradar a Ele e somente a Ele. Que Deus possa abençoar a sua vida, um fim de semana excelente e a paz do Senhor.